E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou falar para você sobre tudo que você precisa saber sobre manifestação. Então fica aqui comigo que hoje eu vou destrinchar e falar aqui, ó, detalhe por detalhe, presta atenção, o que não é manifestação, o que é, como fazer e por que a vida melhora, por que a nossa vida melhora a partir do ponto que a gente aceita que é possível manifestar coisas, que nós estamos em uma realidade que a nossa mente consegue projetar tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que está fora de nós e deixa de esperar que o mundo dê pra gente e a gente passa a literalmente criar tudo aquilo que a gente quer. Então vamos lá, já tá aqui, ó. Deixa um like e se inscreve, porque eu posto aqui alguns vídeos. O primeiro nesse formato aqui tá sendo esse, então já tô falando logo no começo. Nos outros vídeos que eu posto, nos shorts aí, se você for na aba de shorts, vai ver que tem muito conteúdo que é mais facinho de fazer. Então lá eu sempre tô deixando todos os dias alguma mensagem bem legal que vai facilitar a tua vida e te deixar um pouco mais entusiasmado e inteligente para viver a vida de uma maneira mais épica. E aqui eu vou começar já pedindo para você deixar o like e se inscrever. E se você é aquele tipo de pessoa que não acredita em manifestação, que acha que tudo isso é baboseira e que o que a galera fala disso na internet tá todo mundo louco aí, é todo mundo retardado, é mais ou menos igual eu uns anos atrás. Mas eu hoje posso afirmar com consciência limpa de que a gente pode sim fazer com que coisas que a gente quer, coisas que existem só na nossa mente, se tornem realidades na nossa vida. E como a gente vai conseguir sustentar isso durante um longo tempo ou realizar mais coisas novas vai depender disso aqui que eu vou falar hoje para você. Então vem comigo, presta atenção, coloque esse vídeo numa janela aberta aí, tela cheia, e presta atenção de tudo que eu vou falar. O que não é manifestação? Logo, para tirar aqui daqui os curiosos, as pessoas que estão pensando em dar hate nesse tipo de conteúdo. O que não é? Não são rituais vazios. Muita gente acha que quando a gente fala de manifestação, as pessoas associam logo aquela questão de simpatias de ano novo, ou então coisas extremamente inúteis, coisas que não servem para nada, rituais vazios que, por conta de serem vazios, eles acabam não tendo impacto nenhum em quase ninguém. E aonde eles têm, acaba sendo um placebo. Para quem não sabe o que é placebo, é quando você toma uma pílula de nada, só que por acreditar que aquela pílula vai te dar algum benefício, você acaba de fato tendo o benefício. Isso, o placebo, é só uma prova de que a nossa mente é extremamente poderosa e que em muitos campos, em muitos momentos, a nossa mente triunfa sobre a nossa carne. A mente triunfa sobre a matéria. Mas aqui a gente não tá para falar sobre isso, porque o placebo é um efeito ótimo, é uma coisa muito boa, só que não é algo que é replicável sistematicamente. O que eu vou falar aqui para vocês é algo que você vai poder usar, replicar e ficar fazendo ali quantas vezes você achar conveniente. Então, o que não é manifestação, não são rituais vazios, não é pular ondinha no ano novo, não é se olhar na frente do espelho e dar um grito às 5 horas da manhã, porque isso vai fazer a sua fera interior despertar. E também não agradecer ao sol por toda a vida na terra com as mãozinhas juntas assim, ajoelhado no grão de areia do seu quintal. Não é esse tipo de coisa. Palavras soltas. Manifestação também não são palavras soltas. Tem gente que pega o conceito de mantra e foca só no fato de que uma parte dos mantras é falar coisas repetidamente. Só que não é só falar repetidamente. Tem toda uma questão ali em volta que nem mesmo eu, que gosto muito desse assunto, estudo um pouco sobre essas vertentes, não tenho propriedade
intelectual ou repertório de conhecimento para falar sobre isso, porque tem toda uma atmosfera ali por trás. No decorrer desse vídeo vocês vão entender que vai ter momentos em que nós utilizamos palavras são extremamente poderosas. Essa mensagem que você está recebendo agora, presta atenção aqui, fecha essa outra aba, para de olhar os comentários, volta pro vídeo, para de ficar se distraindo com outras coisas. Vem aqui, uma coisa de cada vez. Fica igual um laser, não fica igual uma lanterna dispersa, fica igual um laser aqui, focando aqui no que eu tô te dizendo. Palavras soltas, sem intenção, não servem para nada. Palavras têm muito poder, desde que você saiba canalizar energia e intenção nessas palavras. Mas manifestação não são palavras soltas, não é você falar 482 vezes que você é capaz de determinada coisa e o fato de você falar simplesmente vai fazer com que você consiga essa coisa. Não, não é assim. Para você conseguir essa coisa, existe todo um padrão, um contexto, um momento ali de tentativa e erro, onde em algum momento, usando palavras para complementar todo um treinamento e todo um preparo, você vai conseguir aquela coisa. Mas não foram por causa das palavras soltas que você conseguiu. As palavras ajudaram, mas foi condicionando o seu cérebro e a sua mente a criar o ambiente propício para aquilo. Então, palavras soltas não são manifestação. Próximo item do que não é. Mágica ilusória. Muitas pessoas também tratam o lance da manifestação como se fosse uma mágica, como se fosse algo ilusório, porque pessoas chegam para mim falam assim, surfista, mas se tu acredita tanto em manifestação, por que você não manifesta 80 bilhões de dólares na sua conta agora? E aí, hein, cadê teu Deus? Cadê? E isso daí é tão ridículo quanto acreditar que o Mr. M ou o Chris Angel seriam capazes de executar aquelas mágicas ilusórias que eles apareciam fazendo lá nos palcos ou nos seus programas. Aquilo ali são coisas manipuladas, não são coisas. A manifestação não é algo que você vai manifestar e que você vai estalar o dedo e vai aparecer. Não é aquele tipo de coisa que você vai falar uma palavra mágica e magicamente no outro dia você vai acordar famoso, multimilionário, com todas as coisas que você sempre sonhou na sua vida. Não funciona desse jeito. O processo de manifestação é demorado, talvez não tanto quanto a maioria das pessoas ache, ou o tanto de tempo que demora quando a pessoa não acredita na mística que está em volta de toda a nossa existência, mas é um processo que demanda algum tempo, porque vai demorar para que a realidade se alinhe com a linha temporal, ou então a outra parte, o paralelo, onde já está tudo que você quer. Tem algumas postagens no TikTok, ou então nos shorts aqui do YouTube, que fala sobre a questão de que tudo que você quer, você já possui em outra vida, ou você já possui em outra linha temporal, como você queira interpretar. A real é que para alinhar essas duas coisas, precisa de um tempo, exige um tempo, porque cada vez que você recebe uma coisa sem merecer, essa coisa será desprezada. Isso daí é um dos maiores clichês da humanidade, então eu nem precisaria estar explicando isso daqui, mas as coisas não acontecem de maneira ilusória. Não estou falando que não acontece de maneira rápida, às vezes acontece muito rápido, mais rápido até do que a gente está esperando. Só que, presta atenção aqui, não dispersa. Só que as coisas acontecem no tempo certo, às vezes mais rápido do que a gente espera, só que acontece no tempo certo. Muitas vezes a gente não consegue visualizar qual é esse tempo certo, mas não é uma mágica ilusória, não é algo que eu vou tirar um cervo de uma cartola para fazer um churrasco no domingo às 3 da manhã, caso eu não tenha me preparado anteriormente, não tenha comprado carne para fazer na minha churrasqueira, entendeu? Vamos lá. Último item. Manifestação não é leve. E aqui eu coloquei entre parênteses para que fique claro logo para quem já ficou até aqui no vídeo. Manifestação não é para pessoas fracas. Não é para pessoas fracas porque
terão momentos onde você vai precisar acreditar em você muito mais do que o mundo acredita. Você vai precisar ir contra crenças que outras pessoas mais velhas, que você tem a ilusão de que sabem mais da vida do que você, estão indo contra. Então você vai precisar ser extremamente forte. Manifestação é algo de peso, é algo que é pesado, não no sentido físico, mas é pesado no sentido de que você precisa ser extremamente resiliente para sustentar os seus desejos e aquilo que você quer. Então, essas coisas aqui, ó, a manifestação não são rituais vazios, não são palavras soltas, não são mágicas ilusórias, e a manifestação não é algo leve. Agora vamos aqui, ó, pro que é manifestação. Manifestação são processos. Você vai entrar em um processo e você vai acreditar nele. Uma coisa não funciona sem a outra. Na verdade, pode até funcionar, mas vai funcionar de uma maneira dolorosa, vai funcionar de uma maneira complicada, e a gente não quer isso, cara. A nossa vida é feita para ser vivida de maneira leve, de maneira tranquila. Então você entra num processo, se você quer melhoria física, você quer um shape melhor, você quer ficar em forma, você vai entrar em um processo, seja para aumentar a sua massa muscular, seja para perder gordura, de qualquer jeito você vai precisar entrar num processo e você vai precisar acreditar nesse processo. Então, entrando no processo e acreditando, você já está manifestando. Desde o momento, desde o segundo em que você começa a fazer alguma coisa, acreditando no resultado que você quer para você, você vai manifestar. Manifestação é algo que acontece de maneira gradual. Você vai manifestando aos poucos, a cada momento, a cada dia, a cada semana, e aí quando chegar no 100%, você vai saber. Agora, o que a maioria das pessoas que acha que manifestação é um tipo de mágica ilusória, acaba se iludindo, é porque eles acham que manifestar, eu quero manifestar o corpo dos sonhos, e aí o cara tá com 28 anos, nunca treinou na vida e sempre se alimentou mal. Faz algum sentido um cara desse acreditar que através da manifestação, ou então ele achar que a manifestação, se fosse verdade, seria ele ressoar 3 palavras e da noite pro dia ele ia acordar com um shape melhor, menos gordura, mais densidade muscular, sendo que ele não fez nada ao longo da vida dele para merecer aquilo. Isso seria justo? É lógico que não. Então, isso daqui vocês vão ver que o que vai acabar complementando e dando muitas respostas para a primeira coluna, que seria o que não é a manifestação. Então, o que é? Processo. Manifestação é uma parte do processo da nossa própria vida. Segundo item, é uma quebra sistemática de crenças limitantes. O que eu acabei de falar. Muitas vezes a gente acaba sendo levado a acreditar em muitas coisas que nos prejudicam, que nos atrasam, porque a gente acabou crescendo em ambientes tóxicos, a maioria de nós. Eu sei que usar a palavra tóxico tá meio, eu não sei nem expressar isso, mas por conta de alguns grupos aí que usam essa palavra, mas nós acabamos vivendo, muitos de nós acabamos vivendo em ambientes onde as pessoas não encorajam a gente para aquilo que a gente realmente quer, às vezes não entendem as nossas próprias vontades, às vezes pais e mães, ou pessoas que nos criam, se você foi criado por tio, avó, tem uma vontade, tem um sonho e acaba projetando em nós, que fomos crianças criadas por eles, os sonhos que eles tiveram. Muitas vezes o sonho da pessoa era ser concursado, e aí ela vai criar o filho ou a filha, e a filha quer ser outra coisa, quer ser corretora de imóveis, gosta muito daquilo, só que a mãe, o pai, a pessoa que está criando, acha que ser concursado que era o melhor, e fica jogando a criança para aquele caminho, sendo que não é o que a criança quer. E aí a criança começa a criar na mente dela crenças limitantes em relação ao próprio sonho.
falando coisas do tipo, vou usar o próprio exemplo aqui que eu dei, a criança queria ser corretora de imóveis, aí ela começa a ver propagandas de professores ou cursinhos que dão aulas para pessoas passarem em concursos, e aí essas pessoas, para promover o produto delas, começam a dizer coisas do tipo, não vá trabalhar com outra coisa, não vá trabalhar com corretagem imobiliária porque o mercado imobiliário está especulativo, ninguém está querendo comprar, é um mercado que está fadado ao fracasso, então venha para o meu curso de passar em carreiras policiais, por exemplo, um exemplo aqui aleatório. E aí, essa criança, esse adolescente ainda não tem maturidade para filtrar, não tem aquele repertório de conhecimento para ver que, tá, beleza, isso que ele está falando pode ser verdade, mas se é uma coisa que eu quero, se é uma coisa que eu realmente desejo, que o meu eu interior está torcendo para que eu faça, eu vou me dar bem, porque é uma coisa que eu quero fazer de maneira honesta. Existem pessoas, mesmo que o mercado não esteja propício, querendo encontrar uma casa, querendo encontrar um apartamento, e eu posso facilitar essa ponte entre o vendedor e a pessoa que está querendo comprar um imóvel. Então, nesse caso, a manifestação é uma quebra de crenças limitantes, só que é uma quebra feita de maneira sistemática e constante, porque se você cresceu num ambiente de pessoas obesas e você quer ser um cara com um shape da hora, quer ser aquele cara magrinho, atlético e tal, definido, as pessoas vão te ridicularizar, as pessoas vão querer comer besteira, você vai falar que não quer comer besteira, e aí as pessoas vão chegar e vão falar, você é fresco, você está se importando com coisas que não importam, porque no final todo mundo vai morrer do mesmo jeito, então o que a gente tem que fazer agora é se empanturrar de cerveja, torresmo e amendoim, porque é isso que faz a vida ser legal e tal. Então, você está sendo exposto a um ambiente onde a crença limitante de que o esforço para obter um corpo melhor não vale a pena. Só que se você realmente quer um corpo melhor, se você vai resistir a tudo isso, você vai precisar quebrar recorrentemente, de maneira constante, essa crença de acreditar que o sacrifício para ter um corpo saudável, treinando, fazendo cardio, se alimentando melhor, vale a pena, porque eles acreditam que não, mas você sabe que sim, porque o seu interior fala para você, sempre que você se olha no espelho, porque você foi uma criança, um adolescente criado por eles, acabou não entrando em nenhum tipo de esporte, acabou se alimentando muito mal nessa fase, e você olha para o espelho e você sente que aquele corpo ali não condiz com a sua vibração interna. Sua vibração interna condiz com um shape atlético, com um cara ágil, um cara forte, um cara leve, e é daquele jeito que você tem que viver, é aquele corpo que você tem que construir. Então você internaliza isso e você passa a ignorar tudo de ruim, tudo de contrário que vem do seu ambiente, porque você criou um ambiente interno mais forte, blindado, e dessa forma você está quebrando sistematicamente uma crença limitante. Isso daí vale para tudo. Isso aqui do corpo ou do emprego foram só exemplos, mas vale para tudo. Vale para dinheiro, vale para parte amorosa, vale para a parte pessoal, para a parte profissional e inúmeras outras. Último item: manifestação é um prêmio pesado demais para a maioria. E aqui a gente entra numa questão que vocês vão entender por que tantas pessoas acham que manifestação é algo ruim, algo que não existe, baboseira. Enquanto você está aqui até agora, 18 minutos, 15 minutos de vídeo, me escutando falar sobre isso, para te mostrar de que é de fato real, muitas pessoas não conseguem ver, mesmo que às vezes elas tenham provas diante dos seus olhos. Não conseguem ver a verdade porque, ainda que seja verdade, é um prêmio pesado demais para elas. A manifestação é um prêmio pesado demais para a maioria. Por isso que eu coloquei aqui no último, manifestação não é leve, porque não é para pessoas fracas. Infelizmente, a maioria das pessoas é fraca. Entenda, a não ser que você entre em um grupo fechado, seleto, tipo uma comunidade que eu pretendo ter, ou comunidades voltadas para esse tipo de coisa, quando você estiver andando na rua,
quando você estiver numa sala de faculdade ou então lá no seu emprego, a gigantesca maioria esmagadora das pessoas vai achar que manifestação é algo falso, algo que não existe, algo que não faz sentido, simplesmente porque elas estão tão abaixo do nível da manifestação que elas não conseguem compreender aquilo. É tipo pegar um ser 2D e explicar para ele o que é a terceira dimensão. Ele não vai saber, ele não vai entender. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é por isso que eu tenho esse canal, porque a internet, ela é uma fina camada que liga pessoas através do que ressoa no interior de cada uma delas. Essa mensagem está chegando para você porque você ou já tem certeza de que manifestação existe e você sabe que você vai mudar de vida através disso, ou então você estava na dúvida, ou então você deu uma chance, voltou, tentou, iniciou, viu algum resultado, não conseguiu terminar o processo e aí você está na dúvida. Então esse vídeo vai chegar ou para quem acredita ou para quem tem dúvida. Pode ser que em algum momento essa teia se quebre e acabe entregando para alguém que não tem nada a ver com isso e que não acredita e que acha que o mundo é só tudo que é físico, tudo que a gente pode tocar, e diz até que o vento não existe porque a gente não consegue olhar para ele. Mas vai ser a minoria, é a exceção, e a exceção confirma a regra. Então, não, se você conhece pessoas que não gostam desse tipo de assunto, de manifestação, de espiritualidade, de coisas que são tão poderosas que os nossos olhos não podem ver, de tão rápidas que acontecem, não precisa se incomodar com isso. Você agora tem um amigo a mais, já deixa o like, se inscreve aí, você pode interagir comigo em todos os vídeos, deixar comentários que eu vou te responder. E você também ao longo da vida vai encontrar algumas pessoas que gostam desse tipo de assunto e vão trocar essa ideia com você, mas eu te garanto que não vai ser a maioria. Se for, vai ser porque você vai se cercar de pessoas similares a você, e é uma coisa que eu até recomendo que você faça, porque hoje com a internet é possível fazer isso. Pessoas que gostam de coisas e que têm interesses em comum acabam se encontrando e fechando círculos ali, como se fossem pequenas comunidades. Na verdade, a gente está caminhando para isso, e isso daí, na verdade, é até muito melhor para todo mundo, melhor e mais saudável. Mas agora que você sabe o que não é manifestação e o que é manifestação, vamos para como fazer, que é uma coisa que importa muito. Já vou desbloquear logo tudo aqui, vou colocar vermelhinho, ficou rosinha, da hora. Como fazer? Primeiro item, acreditando em si mesmo. Você precisa acreditar, você precisa não ter dúvida. Todos os dias você precisa acordar e, ao invés de se distrair no celular, você precisa ter uma conversa franca com você mesmo. Pode ser uma conversa rápida, 2 minutos, 3 minutos já basta. De olhos fechados, você vai consigo mesmo dizer: eu determinei que eu tenho tal meta. Você já traçou um processo e você sabe que para atingir aquela meta, você precisa cumprir determinados comportamentos, determinadas coisas ao longo do dia. Então você diz para si mesmo: para que eu vença, eu preciso matar determinados leões hoje. Então eu vou matar esses leões porque eu sou mais forte que a minha procrastinação, eu sou mais forte do que os meus instintos, eu sou mais forte do que as crenças limitantes que tentaram colocar em mim. Por conta disso, eu acredito em mim mesmo. E aí você levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Você não vai fazer porque você está motivado, você não vai fazer porque você gosta. Você vai fazer porque você acredita em si mesmo. Segundo item, como fazer, como manifestar. Você vai manifestar sendo o seu maior ponto de ancoragem emocional. Quando o mundo todo virar as costas para você, você ainda terá você mesmo. Nós não estamos mais na savana, nós não estamos mais no pântano, nós não estamos mais na selva. Nós estamos agora em um mundo moderno onde nós conseguimos pegar de maneira muito fácil, adquirir alimento e até
entre aspas, viver sozinho aqui em grandes centros urbanos. Nós não precisamos agradar todo mundo e se por acaso todo mundo nos abandonar, você ainda tem a você mesmo, nós ainda temos a nós mesmos. Então, seja o seu maior ponto de ancoragem emocional, vivendo consigo mesmo. Como fazer? Vivendo consigo mesmo. Conviva com você. Aprenda a ter um momento a sós com você, sem distrações vazias. Aprenda a conviver com uma coisa chamada ócio. O ócio é algo que deixa a gente extremamente criativo e a criatividade é algo que ajuda toda e qualquer pessoa em qualquer tipo de situação. Se você tirar 10 minutinhos, 15 minutinhos ao longo do dia para você sentar numa calçada ou então às vezes ficar sentado aí em qualquer parte da tua casa olhando para o teto, eu tenho certeza que você vai ter ideias brilhantes e que você vai saber exatamente o que você tem que fazer. E é por isso que momentos onde a gente não está fazendo tanta coisa assim, se concentrando, tipo tomando banho. Tomando banho a gente tem ótimas ideias, a gente pensa em situações, em problemas e pensa em como resolver aquilo. Então, conviva consigo mesmo, conviva com você e isso daí é uma coisa que vai ajudar a sua criatividade, vai te ajudar a resolver muitos problemas. Como fazer? Tendo o mais alto grau de amor próprio. Você sabe exatamente tudo aquilo que você tem que fazer. Você não precisa de alguém te dizendo que você tem que treinar. Você não precisa de alguém dizendo que você tem que comer determinada coisa. A verdade é que você sabe, nós dois sabemos aqui, ó, que você sabe a maioria das coisas que você precisa fazer para ter um resultado significativo nas mais diversas áreas da vida. Então, o mais alto grau de amor próprio é quando você escolhe fazer o que você deve fazer para alcançar os seus objetivos em detrimento daquilo que você quer só por um momento. Quando você escolhe não comer o chocolate porque está pensando no futuro, o shape, o corpo que você quer, você está abrindo mão do que você quer naquele momento, que é um chocolatinho que vai ficar 10 segundos na tua boca, e em vez disso você está escolhendo ter uma vida inteira um corpo que para você é o corpo dos sonhos, é o seu melhor corpo, é a sua melhor versão. E isso vale para tudo. Quando você escolhe não procrastinar para trabalhar naquele projeto individual que você tem, de fazer alguma coisa na internet ou de abrir algum tipo de empreendimento, mesmo que seja físico, você está abrindo mão daquilo que você quer naquele momento pelo seu sonho de longo prazo, algo que vai perdurar durante toda a sua vida. E por último, você consegue manifestar sendo como uma criança e vivendo no reino dos céus. Esse lance aqui de viver no reino dos céus está muito relacionado com uma coisa que eu acredito e que em outro vídeo eu vou trazer para vocês, de que o céu e o inferno estão muito próximos do que seria uma analogia para uma mente caótica, onde o indivíduo está enfiado dentro da bagunça, e o reino dos céus seria uma mente organizada, onde o indivíduo atua como se fosse o próprio Deus, olhando de fora, observando toda aquela organização e usufruindo de tudo, de informação e de mentalidade que há dentro daquela mente. E por que você precisa ser como uma criança para manifestar? Porque uma criança tem muito menos medo, muito menos trauma, ou melhor, muito menos não. Crianças, via de regra, não possuem traumas, não possuem limitações, porque essas coisas são crenças limitantes que foram sendo introjetadas no nosso subconsciente por adultos, coisas que foram acontecendo, mas muito principalmente por pessoas que passaram para a gente as mentalidades apodrecidas e enfraquecidas delas mesmas para nós, quando nós estávamos ainda em
desenvolvimento. Nós estávamos ainda na fase infantil, na fase adolescente, e por conta disso nós acabamos absorvendo essa coisa que não é boa. E aí você precisa voltar a ser como uma criança. Uma criança entra no mar para surfar muito mais fácil do que um adulto que nunca tentou, porque a criança está presente ali no momento. Ela não sofre na mente, ela só vai sofrer se acontecer alguma coisa com ela, e a chance de acontecer alguma coisa com ela é mínima. É aquela parada, nós sofremos muito mais na mente do que na vida real. Agora um adulto que nunca surfou e vai entrar para surfar, já pergunta, e se vier uma onda muito forte eu tomar um caldo? E se aparecer um peixe grande? Se aparecer um tubarão lambendo o meu pé? Uma criança não pensa nessas coisas. Se você fala para uma criança, empinar a bicicleta é legal, dar grau de bicicleta é legal, só pedala forte e puxa ao mesmo tempo, a criança vai fazer sem medo. Agora, se você fala para um adulto que nunca deu grau fazer isso, ele vai pensar, não, mas e se eu fizer e eu cair de costa, e aí o pessoal da venda ali da esquina que tá me olhando vão começar a sorrir, toda vez que eu passar andando de bicicleta vão apontar para mim e dizer, olá, o cara que tentou dar grau e caiu. Uma criança não vai pensar nisso, porque isso é uma crença limitante, porque a galera da esquina que tá lá, que o cara acha que vão olhar para ele, nem estão ligando para ele. E se por acaso alguém ver, o pessoal vai ver, vai sorrir na hora talvez, mas depois de 5 minutos todo mundo vai continuar vivendo sua vida. Então o adulto nesse sentido, nesse caso, está sofrendo muito mais na mente do que na vida real. E o exemplo que eu dei, que é o do grau, está muito análogo à questão de um peixe grande lamber teu pé quando tu for surfar, porque a chance disso acontecer é menos de 1%. Do mesmo jeito que alguém cair tentando dar grau de bicicleta, a chance é de menos de 1%. É muito difícil isso acontecer. É preciso um alinhamento de planetas enorme. Via de regra, a pessoa vai levantar demais a bike, vai colocar o pé no chão e pronto. Não vai ter queda, não vai ter nada de engraçado para alguém apontar o dedo para ti e sorrir. Então, seja como uma criança, retire suas crenças limitantes e viva no reino dos céus. E agora, para encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro, porque a vida melhora a partir desse ponto, a partir do ponto que você acredita em manifestação, a partir do ponto que você encontrou o meu canal e me ouviu por 30 minutos falar disso, porque a sua vida melhora, porque sem ouvir a si mesmo, nem todo poder, nem toda fama, nem toda grana, nem todos os carros, nem todas as casas do mundo vão contemplar o vazio de uma alma que ignora o ser mais precioso de toda a existência. E quem é esse ser mais precioso de toda a existência? É você que está me escutando, ó. Você é o ser mais precioso da existência. Para você mesmo, para Deus, você é a pessoa mais importante que existe. E eu não estou falando isso de maneira demagógica para que você se sinta especial. Eu estou sendo literal. Você é importante. Se você der o like e você se inscrever, você vai me ajudar. Se você, a partir de hoje, se tornar uma pessoa melhor, você pode inspirar alguém que você nem sabe que você inspira. Às vezes você é pai, você é mãe, você é tio. Às vezes você não é nada disso, mas você conhece alguém mais novo e secretamente essa pessoa te olha como se você fosse uma referência e você não sabe. Então você é a pessoa mais importante dessa existência. E faça um favor para mim, para você e para o planeta inteiro. Comece a acreditar que você vai manifestar uma vida melhor. A partir de hoje, comece a fazer processos de maneira escrita. Ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, para que você não se perca nos seus planos, para que você não se perca em um rio infinito de pensamentos. Comece a dar atenção para sua voz interior, porque se você for uma pessoa melhor, você vai ser um marido melhor, um pai melhor, ou então uma mãe, uma esposa melhor. Você vai encontrar pessoas e você vai torná-las mais felizes à medida que você também fica mais feliz. Então toda a existência na Terra fica muito mais satisfatória e épica
quando você acredita e usufrui do seu próprio potencial. Porque cada um de nós tem uma missão aqui. E talvez até hoje você ainda não tenha encontrado a sua. Mas eu te garanto que se você me acompanhar, se você interagir comigo, eu vou estar extremamente honrado em te ajudar nessa jornada. É isso aí. A vida é surf, o resto é onda. E até o próximo vídeo. E eu vou estar deixando aqui, ó, um vídeo que você vai curtir muito assistir. Tamo junto, valeu, falou!